Isso aqui é o quê? Vermelhinho. Aí. Aí. Mano, bota aqui. Ó, enviar solicitação. Vê se é aqui. Bota na página da tua coisa. Aqui, ó. Vê se é. Aqui, ó. Vem aqui. Não, Não, tem nada a ver, não. Pergunta se o pessoal tá ali escutando. Oi, boa noite. Me escutam? Boa noite. Não tô escutando. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com todos, né, nesse momento. Vamos falar um pouco dessa situação que estamos vivendo, né? A questão da pandemia, os estudos, né? Então vamos ficar bem à vontade para conversarmos, certo? O que nós temos para falar hoje, ele vai tratar justamente dessa situação em que nós estamos vivendo, né? A questão do ensino, né, em casa, o que é chamado de homeschooling, né? Ou seja, o ensino, se formos ao pé da letra, não é? Se formos traduzir essa palavra, o conceito dela é de educação doméstica, não é? E que no Brasil nós estamos utilizando, né, dessa ferramenta, na verdade, para estar vivenciando esse período da pandemia, né? Então, assim, é uma educação de que alguns pais, né, fora do nosso país, eles já fazem essa opção, né, nessa modalidade. Que o que muda, no caso, é o ambiente, né, em que o aluno ele está. Porém, precisa de toda uma organização, né, para que ocorra realmente a aprendizagem do aluno, né? Então, desde a escolha, não é, por essa opção desse ensino, dessa forma de ensino, né, a planejar o conteúdo que vai ser trabalhado de acordo com a faixa etária, né, do aluno, da criança, todo o material que vai ser escolhido, quem vai ser a pessoa que vai estar ensinando a esse aluno, pode ser os pais, né, responsáveis, ou também podem ser professores de reforço, como a gente chama, né? Professores contratados para ministrarem essas aulas no domicílio. Quando se faz essa opção, né, do ensino doméstico, no domiciliar, os pais eles fazem essa escolha tendo em vista que é realmente uma escolha,
não é? Não somos, não, essa modalidade, ela não está, na verdade, bem aberta para todos, né? Principalmente a gente aqui no Brasil, que a gente sabe que a educação do Brasil, infelizmente, é uma educação deficitária, não é? Então, encontramos na escola alguns alunos, né, que os pais não dominam, né? Eu falo no geral, não só da escola privada, não é? Mas encontramos pais que não têm o estudo, né? Não possuem a habilidade para estar ensinando aos seus filhos, não é? Então, a gente também tem que ver em relação a isso, né? O momento em que nós estamos vivendo, acredita-se que algo passageiro, e aí, assim, precisamos usar, na verdade, essa educação como uma ferramenta, né? Como uma aliada nesse momento. E para que ocorra realmente a questão da aprendizagem, né, para os nossos alunos, é preciso todo um trabalho, né, todo um empenho e uma dedicação, assim como é feito na escola. Então, os pais, eles também têm que ter a rotina, não é, a rotina diária para com os seus filhos. Por quê? Porque muitas crianças não estão nem entendendo, né, o que está acontecendo. E um primeiro passo que a gente tem que fazer é conversar com as nossas crianças, né, dentro da linguagem compreensiva, mas não deixar a criança alheia, né? Ou seja, se eu não converso com o meu filho, se eu não digo o que é que está acontecendo, o porquê dele não estar indo à escola, né? Ele simplesmente vai achar que está de férias, não tem aquela rotina, e na verdade não é isso, né, que está acontecendo. A gente está passando por um processo em que todas as pessoas, né, têm que ter o conhecimento e, como a gente diz, sempre dentro da linguagem acessível da nossa criança, né? Então, saber dizer o que está acontecendo, né? O porquê dele não estar saindo para a escola, né? Mas isso não quer dizer que ele não vá continuar os estudos, né? Como no ambiente escolar. O que nós mudamos foi apenas o ambiente, né? A estrutura física. Então, é importante que os pais, eles tenham a questão dessa rotina de estabelecer desde o acordar, né? O horário do acordar, e que essa criança consiga, né, a partir do momento em que ela volta à rotina dela, ela vai conseguir sim sentir que ela está no horário dela de estudo. Então, o que é que nós devemos fazer? Desde o horário do dormir, né, no dia anterior, o horário do acordar, a questão da higienização pessoal e sim, o café da manhã, vestir a farda, não é? Tá ali com seu uniforme, todo o seu material ali disposto. E um ambiente familiar também propício, não é? Um ambiente em que seja favorável, né, para o estudo dessa criança. E aí a gente sabe, né, que a escola, vamos dizer, tem um horário, são 4 horas, 5 horas, né, em que as crianças permanecem na escola, na sala de aula. Não quer dizer que essas 4 horas as crianças estão estudando, estão sempre realizando atividades. A gente sabe que não, tem um momento lúdico, tem um momento do brincar, né? Tem um momento de fazer sim a tarefa e as explicações. E aí a gente pode ver que alguns pais podem estar questionando, né?
mas professora, só mandou uma tarefa, não é? Ou então tá tão rápido a ferramenta que a gente, né, enquanto Escola Professor Paulo Freire, contamos, né, com uma ferramenta maravilhosa, que é a plataforma, né, o Plural, que pode contar como sendo nossa aliada nesse período. E aí, as professoras estão disponibilizando todo o conteúdo como se fosse realmente na sala de aula e aplicando as atividades, né, solicitando que os pais realizem essas atividades com os seus filhos. E é justamente da forma como a escola conduz, não é? Então, o momento está sendo os pais estarem conduzindo, orientando, né, para que os seus filhos realizem as atividades e deem continuidade aos estudos, né? Tendo todo um suporte para tirar dúvidas, né, fazer os questionamentos. Então, assim, é importante que o cérebro ele esteja sempre com uma rotina. Por quê? Porque ele é acostumado a isso. E hoje a gente pode dizer que não estamos tendo rotina, a começar pelos pais, né? Vamos ser sinceros. Então, primeiro tem que partir de nós, pais, né, para estabelecer essa rotina para os nossos filhos. E a partir do momento em que estabelecemos essa rotina, as coisas vão fluir, né? Sabemos a questão de estresse, não tem ninguém, né, nesse momento que não esteja apresentando algum grau de estresse, de ansiedade, mas é justamente isso. Se eu não tenho a minha rotina, se eu mudei, na verdade, toda a minha rotina, consequentemente, o meu cérebro também está acostumado a isso, né? Então, assim, o que é que eu posso também estar orientando, né? Essa rotina de você estar estabelecendo com o seu filho a questão dos horários, né? Então, se o seu filho estuda pela manhã, como é o caso da gente, né? Os nossos alunos da Paulo Freire, o horário da manhã, pronto. Então, vai ser no horário da manhã que ele vai ficar disponível para estudar, não é? Seja ele na plataforma, realizando as atividades. Então, nesse período de 8 às 12, é o período em que ele deveria estar na escola. Porém, ele vai estar, sim, com as suas atividades escolares. No horário da tarde, ele vai seguir a rotina dele, gente, normal. Criança brinca, não é? Então, ele vai ter que brincar, ele vai ter que ter as atividades dele, certo? A gente não pode sobrecarregar os nossos filhos, né, nesse período de quarentena. Ou seja, eu não vou colocar o meu filho de 5 anos para estudar de manhã, de tarde e de noite, não é? Não. Ele vai estudar no horário dele. E no horário da tarde ele vai ter as brincadeiras de rotina dele, não é? E o que é que a gente vai, enquanto pais, né? É que muitos devem estar enlouquecidos. Ah, mas eu já não sei mais qual a brincadeira que eu faço. Eu não sei mais o que fazer com o meu filho e tal. A gente já brincou, certo. Vamos deixar para o final de semana, não é? Nós, enquanto família, né, participar dessas atividades, uma vez que a gente tinha a rotina de final de semana, né, no sábado, no domingo, sair e a uma lanchonete, uma pizzaria, a um parque, enfim. Não podemos nesse momento, né? A situação deve ser conduzida de uma outra forma. Então, vamos deixar que as nossas crianças, elas são muito inteligentes, certo? E aí, elas têm um mundo imaginário e que elas são capazes de criar as próprias brincadeiras, certo? A gente tem que ficar atento a que tipo de brincadeira, não é? E tá sempre ali próximo. Por quê? Porque nossos filhos, eles querem a presença da gente, né? Então, o que é que eu posso dizer? Nesse momento em que nós vivemos, estamos vivendo, né? Que possamos tirar uma aprendizagem de que a gente sempre reclama, não é? Que trabalhamos muito, que não temos tempo para acompanhar os nossos filhos,
de fazer a tarefa com os nossos filhos, de estar brincando. Então, assim, vamos aproveitar esse momento, né, que estamos vivendo para poder vivenciar, né, essa forma, esse momento com a nossa família, com os nossos filhos, de poder estar mais próximo deles nesse momento de atividades escolares, né, da brincadeira, do sentar e assistir, não é? Porque é tão gostoso a gente estar em família e diante da nossa vida, nossos atropelos, né, da nossa correria, trabalho, a gente acaba deixando isso esquecido. E aí a gente também pode estar organizando, pode não, nós devemos também, não é? Porque temos pais que estão trabalhando, né? O que a gente chama do home office. Então, de estar trabalhando em casa e tá trabalhando em casa, então a gente também servir de espelho, né? Que é o que a gente sempre diz. Nós, pais, somos espelhos para os nossos filhos, né? Então, tem que partir de mim, né? Enquanto mãe, estabelecer minha rotina de trabalho, né? Ou seja, eu estou em casa, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu filho e temos afazeres domésticos, né? Que a gente também tem que complementar. Então, é uma questão de organização. Quando eu sempre digo planejamento, todos nós temos que ter planejamento. Se nós não nos organizarmos, né, não temos como ver se atingimos as nossas metas, né, ou nos reprogramarmos. Eu sei que a gente não vai conseguir 100%, né, realizar tudo aquilo que planejou. Mas se a gente conseguir 90%, já é um grande avanço. E aí a gente vai reprogramar esses 10% que não foi possível realizar hoje, né? Quando a gente fala em relação às atividades da escola, né? Muitos pais, eles podem, quando tem filhos, né, maiores, podem dizer, mas eu não estudei física, mas eu não sei, né? É um momento realmente da gente estudar com nossos filhos. Então, assim, o professor, quando ele vai para a sala de aula, ele faz o planejamento dele, ele estuda, né, para poder dar aula. Da mesma forma, somos nós, pais. Então, que possamos viver esse momento, né, de descobertas também. Eu sei que está sendo novo para muitos pais essa questão da tecnologia e que muitas vezes a gente até na escola, né, ouve reclamações de pais de que a tecnologia está atrapalhando porque menino só vive no celular, só vive no WhatsApp. Então, assim, vamos pegar essa ferramenta como uma aliada. Então, a gente hoje no Facebook, a gente encontra, né, todo o conteúdo, vídeo, aula. Então, bora mesmo ir de encontro, né, para a gente poder aproveitar e mostrar para os nossos filhos, né, que nós também somos capazes. Uma vez que estamos vivendo, né, essa questão da escola em casa, né, o home schooling. Então, assim, qual é o objetivo? É justamente estar trabalhando para que o meu filho, ele seja um autodidato, né? Ou seja, que ele não precise de um professor. Então, para que ele não precise de um professor, ele tem que ter a responsabilidade, a autonomia, não é, de ter seus afazeres. Ou seja, dele ir também em busca, não é, do conhecimento, do material, resolver as atividades, né? Então, esse é o objetivo do ensino domiciliar, né? Que ele tenha
a autonomia, que é o que a gente também trabalha na escola, não é? Quando a gente faz a questão dos horários, né, personalizados, vamos dizer assim, em que o aluno ou procura a coordenação ou me procura para que a gente possa estar organizando esse horário dele, né? Então, a gente trabalha essa autonomia do aluno, por quê? Visto que estamos, né, em rumo a um crescimento, né? Estamos formando cidadãos. E aí, assim, como podemos lidar, né, com a tensão do isolamento, né? A contrariedade das famílias estarem privadas da liberdade, né? O medo da contaminação também, isso pode afetar as crianças. A gente sabe que estamos vivendo, né, um momento difícil, um momento que acredito que nós nunca vivenciamos, né? Porém, a gente tem que manter a calma, gente. Precisamos manter a calma. Por quê? Se nós adultos já nos encontramos, né? Nos pegamos em situações de bastante ansiedade, de medo, e somos os adultos. Podemos compreender quais são os riscos que essa doença pode causar, as perdas. Então, assim, imagina uma criança. Então, a gente tem que ter bastante cautela, né? Quando vamos tratar do assunto, né, que estamos vivenciando, a questão do coronavírus. E aí, assim, a gente sabe que já tem muitas crianças que estão entrando, né, em pânico, justamente por conta da questão de como os adultos repassam para essas crianças, né, esse momento. Então, assim, mostrar para as crianças que isso é algo transitório, isso é algo passageiro, né, mas que nesse momento a gente precisa realmente estar em casa, estarmos isolados para que tudo isso passe, né, e a gente possa ter o nosso convívio, retomar o nosso convívio, né? Então, assim, vamos procurar manter a calma. Por quê? A ansiedade, né, a gente sabe que é uma pressão muito grande, que todos nós estamos vivendo, né? Mas se nós não pudermos, se não conseguirmos manter essa calma, né, a situação não vai ser resolvida e, pelo contrário, a gente vai ter mais um problema, não é? Então, vamos procurar realmente manter essa calma. E aí a gente sabe, a ansiedade, ela é fruto também de uma ociosidade. Então, gente, a gente tem muita coisa para fazer em casa, não é? Então, hoje a gente não deve estar, né, ociosos, e sim aproveitando o tempo que nós reclamamos tanto que não temos, né, durante nossa vida diária, quando está tudo a vida normal, né? E aí, assim, a gente sabe que o professor é uma chave, né? É um personagem fundamental na questão da organização dos estudos dos nossos filhos, né? Então, quando a gente fala da plataforma, tem todo um cuidado, toda uma organização, toda uma seleção de conteúdos, né, que serão transmitidos para os nossos alunos, né? Então, assim, é de fundamental importância o professor, né, nesse elo com a família, a escola. Como a gente sempre diz, a escola anda de mão dadas com a família. Então, esse é mais um momento de estarmos de mão dadas, né, na busca dessa superação. E aí, assim, o momento em que os pais eles devem apoiar os filhos nas tarefas, como eu falei, a questão do planejamento. Sei que nós temos pais, né, que trabalham, que estão saindo, né, para trabalhar os serviços essenciais, e aí podem estar se perguntando,
Reinalda, mas você disse que o meu filho ele tem que estudar, tem que seguir a rotina de estudo dele no horário da aula, mas eu não vou estar em casa. Tudo bem, a gente compreende. O importante é que você organize, né, o seu horário e que você possa, sim, estar junto com o teu filho nesse horário em que seja disponível para você e para ele, né? Então, é muito importante essa parte do acompanhamento familiar. Quando eu sempre digo nos meus atendimentos, né, aos pais, que muitas vezes a criança, ela mostra uma certa resistência quando está com os pais, né? Mas assim, isso é uma das formas dessa criança, do teu filho pedir atenção. E eles se sentem tão valorizados quando um pai senta, quando minha mãe senta para fazer uma atividade comigo, né? Ou seja, são momentos raros, mas devem acontecer. E a criança, ela se sente valorizada, né? Ela pode mostrar para o meu pai, para os meus familiares, que ela é capaz, né? É capaz de alcançar o sucesso. Mostrar para eles que ela sabe, né? Então, assim, isso é tão bom para o nosso filho nessa questão da valorização. Então, é quando eu digo que todo o tempo, né, para a gente estar com os nossos filhos é pouco, mas é importantíssimo, certo? Tanto para eles quanto para nós, enquanto pais. E nós temos que passar, sim, a questão da segurança, né, para os nossos filhos. Seja ele no sentido de estarmos seguros que iremos passar por isso juntos, né, como também de que eu sei, eu sei o conteúdo, né? Ou de repente chegar e dizer, filho, mamãe não sabe, mas eu vou em busca, eu vou procurar e a gente vai fazer essa tarefa depois, né? Então, eu sou o exemplo para o meu filho, né? Então, eu tenho que mostrar para ele de que eu realmente eu estou segura, para que ele também sinta fortalecido. É importante também, né, que os pais, eles nesse momento, como eu falei, não é um momento fácil, não está sendo fácil para ninguém, não é? Nem para nós adultos, que dirá para as crianças que têm muita energia, né, que estão acostumados a correr, a brincar, a convivência com os amigos. Então, assim, devemos sim, né, procurar tirar por menos, né, determinadas situações que podem nos irritar, né, uma vez que estamos trancados, isolados, estamos, na verdade, com os nervos, né, à flor da pele. E aí, assim, procurar tirar como é que eu posso dizer? Tirar por menos, né, determinadas situações. Por quê? Para que possamos viver um clima acolhedor, né, que possamos viver um clima fraterno, afetuoso dentro do nosso ambiente familiar, né? Então, assim, nós temos 2, 3 crianças, é importante, né, essa socialização, a brincadeira com os irmãos, né? Então, assim, sempre estar procurando, na verdade, quando eu digo uma ocupação para os nossos filhos, justamente para não ficarem com tempos ociosos, né? Então, que ele esteja lendo um livro, ouvindo uma música, pintando, brincando, não é? Seja qualquer que seja a atividade, mas que também seja uma atividade prazerosa, certo? O trabalho que nós, né, enquanto professores, estamos desenvolvendo na plataforma é um trabalho que ele é planejado, né? Tem todo um planejamento, como a gente tivesse, na verdade, não é? Seguindo à risca a escola, né? O que eu quero que vocês compreendam é que nós mudamos o ambiente físico, certo? Mas toda a preocupação,
com o conteúdo a ser trabalhado, os professores, nós professores estamos tendo, né? A forma de passar para o nosso aluno também a gente está procurando da forma mais acessível, certo? Então, assim, não tenhamos um computador, uma plataforma como um instrumento dificultador, né? Sabemos que nós, enquanto pais, né, não somos detentores de todo o conhecimento, né, de todas as disciplinas. Então, assim, não se angustie quando seu filho, né, não conseguiu realizar uma atividade. Então, assim, os professores, eles estão dando um prazo, né? Então, é uma forma também que ainda todos nós estamos nos adaptando, né? Tanto professores como pais, alunos, né? Então, assim, não vamos nos angustiar. Esse momento, ele vai poder ser vivenciado e, mais uma vez, eu digo, nós, enquanto professores, estamos à disposição para estar acolhendo, né? Ajudando tanto o nosso aluno quanto vocês, pais. Porém, a gente tem que pensar o seguinte, que nós professores também temos a nossa vida, não é? Que aí é uma das preocupações quando a gente vem para os meios sociais, né? Principalmente a questão dos grupos de WhatsApp. Então, assim, é uma forma da gente estar próximo, sim. Porém, precisamos, né, ter limites. Então, nós, enquanto professores, o que eu oriento, né, para os colegas é justamente isso, a gente também ter a nossa organização para poder estar atendendo o nosso aluno no horário em que nós deveríamos estar na escola. Então, por quê? Porque a maioria dos professores também tem um outro vínculo. E aí eles também precisam dar atenção aos outros alunos. Tem afazeres em casa, não é? Então, é importante que nós possamos nos organizar, né? Que os alunos também compreendam. E é o que eu digo, né? Mais uma vez eu volto na palavra-chave para mim. Planejamento, organização. A gente tem que ter um tempo, né? Quando a gente está com as nossas crianças realizando as atividades, também precisa ter um tempo estabelecido de início e de fim. Por quê? Porque a gente precisa desse tempo para nos organizarmos, né? E aí podem vir alguns questionamentos. Ah, Renailda, mas passou um dia, meu filho não conseguiu fazer a tarefa. Aí veio outro dia, já vieram mais outras tarefas, certo? Então vamos sentar, não é? E ver com o nosso filho o que é que está acontecendo. O porquê dele não estar conseguindo realizar essa atividade, né? E aí ficarmos sempre em observação. Porque da mesma forma que na escola, os professores na sala de aula observam, né, que determinados alunos não conseguem concluir a tarefa naquele tempo, tem uma certa dificuldade. Então, os pais também podem estar e devem, na verdade, estarem observando o desempenho também dos seus filhos, né? Então, assim, eu vejo um momento riquíssimo em que estamos vivendo, porque muitas vezes a gente vê na escola, né, um aluno que está apresentando uma certa dificuldade ou uma certa resistência, e aí a gente chama os pais, manda bilhete e tudo, e quando o pai vem diz, ah, mas em casa não é assim, né? E aí fica a palavra da escola contra a dos pais. Então, que possamos também refletir, né, essa atitude, esse comportamento do nosso filho hoje em casa, que ele também se repete na escola. E aí vamos observar, são 2, 3 vezes, vamos ficar de olho. Por quê? Se esse problema persistir,
iremos, né, procurar a ajuda de um profissional. Quanto aos pais manterem, né, a saúde mental, a tranquilidade nessa relação com os filhos, foi como eu disse, nós temos que ter calma, certo? Cautela e procurar tirar as coisas por menos, porque isso é algo passageiro, tá? Se eu estou vivendo um confinamento, um isolamento e eu busco, né, uma boa leitura, assistir a filmes, a realização de exercícios, né, ao ar livre, a gente pode estar fazendo, né, alguma atividade física, a gente pode procurar um hobby, né, algo que a gente faça que seja prazeroso. Como eu sempre digo, vamos respirar, meditar, né? É muito importante um horário do dia a gente tirar para fazer esse exercício de meditação, seja ele de manhã ao acordar, seja antes de dormir, mas ele é importante, não é? E uma boa noite de sono. Então, assim, são dicas que a gente pode estar minimizando a nossa ansiedade. E aí, quando eu digo para a gente fazer uma boa leitura ou uma boa música, não é? Assistir. Então, vamos evitar assistir próximo de dormir a noticiários, né? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele está acostumado a guardar, né? Podemos dizer assim, a armazenar as últimas informações, né? Que nós vivenciamos. Então, se eu escuto uma música pesada, se eu escuto notícias, né, pesadas, qual é a tendência do meu sono? É um sono tranquilo ou um sono agitado? Um sono agitado. Se eu tenho um sono agitado, consequentemente, eu não vou ter uma boa noite de sono. Consequentemente, eu não irei acordar bem. E a gente sabe o quanto é importante uma noite de sono para nós, seres humanos, não é? Então, assim, que possamos saber que o momento em que estamos vivendo é algo passageiro. Nós somos humanos, né, capazes de nos adaptarmos às mudanças. Porém, isso requer tempo e dedicação. Não é? Ninguém aprende nada de um dia para o outro. E isso a gente tem que ir trabalhando diariamente para que possamos atingir, não é, a consolidação do conhecimento. Em relação a uma organização de 2 filhos, né, por exemplo, o que é que eu posso dizer? Diante do horário de estudo, né, nós sabemos que mesmo no ambiente escolar, existem elementos distratores, né? Ou seja, elementos que a gente se distrai, a criança se distrai com bastante facilidade. E aí em casa não é diferente, não é? Em casa tem uma TV, tem um irmão que está brincando, da mesma forma na escola, né? Em que na sala de aula tem outros coleguinhas, alguém conversa, né? Uma conversa paralela, enfim. O que é que eu posso estar orientando? Se você tem 2 filhos, você pode estar, primeiro, né? Você senta com o mais novo, podemos dizer assim, e aí segue as orientações, né? No caso da gente, enquanto Escola Professor Paulo Freire. Às 8 horas, a aula está disponível na plataforma, né, do nosso aluno. E aí, o aluno segue as orientações junto com a família, né? A professora faz a explicação, geralmente está sendo assim para os menores. O professor faz a explicação e dá todo o comando da atividade, não é? Então, a atividade a mãe faz e o filho vai
para sua brincadeira, vai assistir, enfim, ele já cumpriu com a atividadezinha dele escolar, né? E o que é que eu recomendo? Do mesmo jeito que nós, adultos, precisamos de um ambiente, né? A gente está precisando, na verdade, transformar a nossa casa em o nosso local de trabalho. Então, o que é que eu oriento, né? Eu vou passar a minha experiência. Um quarto, né? Eu transformei no meu local de trabalho. Então, esse local, ele tem que ser um local aconchegante, não é? Mas não vai ser em cima da cama, que eu vou trabalhar. Do mesmo jeito vai ser a criança. Ela não vai estudar em cima de uma cama, não é? Ela tem que ter todo o seu materialzinho, como fosse na sala, né? Que as tias sempre dizem, coloca todo o material que vai precisar, o estojo, o livro, os lápis. Então, coloca em cima da mesa, onde o aluno está. E aí vai seguindo os comandos, né, da plataforma. Temos que fazer combinados, né, quando temos crianças de idades diferentes. Então, assim, combina com as crianças que no momento em que você estiver com um dos filhos, o outro, ele deve estar em um outro ambiente, né? Como eu disse, vamos procurar tirar ao máximo os elementos que distraem a criança, né? Então, celular, televisão desligada, rádio desligado, é foco. Precisamos de foco. Então, quando você tá com as duas crianças, né? Então, você faz o combinado de quê? Eu primeiro vou fazer com Manuel, por exemplo. Quando eu terminar com Manuel vai para o outro espaço e vem José para fazer a atividade, né? Que é importante também que eles saibam o porquê desse combinado. Uma outra coisa, quando eu falei da questão da organização, né, do ambiente. Então, a gente pode utilizar a mesa da cozinha, vamos dizer assim. Utilizamos a mesa da cozinha, colocamos ali todo o material da criança, os lápis, o computador, pronto, tá tudo ali. Para que a gente consiga permanecer ao máximo, né, que essa criança permaneça com o foco na atividade. Até a garrafinha a gente coloca em cima, não é, da mesa. Porque aquilo que eu disse para vocês no início da gravação, né? A rotina, né? Então, a criança acorda, a criança faz sua higiene pessoal, coloca sua fardinha, toma o seu café da manhã e aí vai para frente do computador no seu ambiente escolar. E aí ela vai fazer as atividades e procurar sempre foco. Quando eu digo, já é estudado, não é? A gente sabe que cientificamente a gente não consegue manter o foco por muito tempo. Então não adianta a gente tentar prender a criança, não é? Ali 2 horas, porque a gente não vai conseguir. Ela vai captar poucas informações. Mas o que ela captar focada, certo? Ela vai aprender. E é dessa forma que eu vejo essas videoaulas, essa questão do direcionamento dos professores na plataforma, né? Vamos trabalhar a letrinha G. A tia faz a explicação, mostra, solicita que os pais façam a atividade. Então, houve uma aprendizagem, foi rápido. Podemos dizer que sim, mas o que importa não é o tempo, gente. O que importa é o que o nosso aluno aprendeu, o que foi que ele fixou, né? Então, assim, depois que terminou o seu horário do estudo, a gente desmancha ali a mesa, volta para ser a cozinha normal, a mesa das refeições. No outro dia, a mesma rotina. Percebe que a gente consegue estabelecer essa rotina? Então, o fato da criança saber que todos os dias
ela vai acordar, ela vai botar a fardinha, ela está introjetando que ela está na escola. Ou seja, porque ela está fazendo o que era para ela fazer na escola. Porém, não com a tia ao lado, mas sim com um pai ou um responsável, seguindo os comandos da tia. Né? Então, é importante, né? Se você não está conseguindo estabelecer essa rotina, é importante que você pegue um papel, né? Uma folha em branco, e aí você divide, né? Coloca horários, segunda, toda a semaninha, de segunda a sexta, porque os nossos alunos, eles têm aula de segunda a sexta, né? Então, estabelecer essa rotina de segunda a sexta. E junto com a criança, você também fazer essa rotina. Por quê? Não adianta eu, mãe, fazer a rotina, então vir de cima para baixo, não é? Por quê? Porque quem vai estar executando não sou eu, e sim o meu filho, o meu aluno, não é? Então, é importante que você faça essa rotina, esse planejamento, não é? Diário com o seu filho. Né? E aí ele vai dizer, até para escolher as próprias brincadeiras, entendeu? O que é que ele tá. E a gente sempre tá fazendo uma avaliação, né? De como é que tá essa rotina, se tá sendo seguida. E assim, é importante realmente, né, que a gente possa, né? Eu vou dar um exemplo do meu filho de 5 anos. Ele já, né, apesar da gente não estar no nosso ambiente de casa, né, estamos no ambiente familiar, mas ele todos os dias, ele já sabe, né, que tem um horáriozinho dele da aula, às vezes não dá nem às 8 horas, ele já, mamãe, a minha aula. E aí, assim, vai, veste a fardinha dele, faz as atividades, e aí ele já sabe que depois que ele terminar a atividade, ele vai ter o lazer dele. Ele só vai ter a aula no outro dia. Né? Então, assim, é importante que a gente permaneça, né, com essa questão dessa rotina. E aí ele sabe que eu tenho um outro vínculo, que eu estou trancada, trabalhando. Às vezes ele vem pedir para brincar, né? E eu digo, mamãe está trabalhando. Eita, mamãe, é mesmo, a senhora está trabalhando. E sempre pergunta, né, mamãe, e quando é que eu volto para a escola? Né? Então, dentro da linguagem dele, ele consegue compreender o porquê de não estar indo à escola, o porquê de estar, né, toda a família em casa, né, impossibilitado de sair. Enfim, é aquela coisa, vamos ter fé, né, que tudo isso vai passar e que os nossos filhos, as nossas crianças, elas estão sendo bem cuidadas, nada melhor do que o cuidado dos pais, né? Estão bem guardadas no ambiente familiar, que é como eu digo, a escola é a segunda casa, né? Para o meu filho. Então, se ela estar na escola, ela está bem guardada, né? Ela está bem protegida, assim como na minha casa. E é dessa forma que a gente tem que ver esse momento, gente. Eu sempre oriento, converso com os próprios familiares, né? Essa questão de que uma folha não cai do pé se Deus não permitir. Então, que eu possa tirar muito ensinamento, né, diante desse período que estamos vivenciando. Né, de estar próximo realmente da minha família, de valorizarmos cada momento, né, com o meu filho, com o meu marido, com toda a família, de fazer aquele programa realmente, de estar conversando. E assim, hoje eu posso dizer que a gente consegue, graças a Deus, um afeto maior, né, dessas famílias, coisas que a gente sabe que muitas famílias, diante de tantas realidades, né, viviam momentos conflituosos, a
as crianças não tinham a atenção que mereciam, que gostariam. Então, vamos viver esse momento, pessoal, tirando essa aprendizagem, né? Fazendo com que possamos refletir cada dia. Refletirmos que um dia para ser vivido e que esse dia ele tenha as 24 horas bem vividas com a nossa família. Que possamos fazer nessa quarentena, né, nesse isolamento, coisas que nós dizíamos sempre, mas eu não tenho tempo, mas eu não tive como fazer. Você está tendo hoje a oportunidade, né, de fazer, de rever as suas ações, de rever o teu comportamento diante do outro, diante da tua família, né, que muitas vezes a gente valorizava o emprego e não a família. E hoje nós estamos no momento inverso, né? Então, que possamos aproveitar desse período, né, desse isolamento social. E sabendo que a convivência, não é, a socialização com as outras pessoas é de suma importância. Mas nós temos sim, hoje a tecnologia aliada, né, em que meu filho, por exemplo, ele pode falar com os avós dele que estão em outra cidade, ele pode ver, não é, um coleguinha, porque a gente tem as redes de WhatsApp. Então, assim, não colocamos, né, obstáculos antes de tentarmos. Porque quando eu pude observar que antes de começarmos, né, essa retomada às aulas, que ficamos de férias, né, passamos por um processo de adaptação, tivemos as férias, então assim, o que eu pude observar, né, fazer uma leitura de que os pais estavam amedrontados, né, e colocando, tipo, alguns obstáculos, né, em relação a essa metodologia que o Brasil, né, está adotando, né, nesse momento da pandemia, em relação à educação, né? Então, assim, vamos procurar, como eu disse, vamos procurar minimizar os problemas, né, para não sofrermos mais. E aí aquela coisa, vamos fazer o que der para fazer. O que nós não devemos é abandonar e achar que não vai dar certo antes de tentar. Então, como eu sempre digo, se organizarmos o tempo, dá tempo para tudo, né? Se antes dava, quando estávamos fora de casa, agora podemos sim otimizar o nosso tempo. Basta ter planejamento, né? Dá tempo para a gente fazer tudo, se organizarmos. É como eu sempre nos meus atendimentos, né, com os alunos que me procuram para a questão de elaboração de horário diferenciado, rotina de estudo, né? Então, assim, vamos organizar a vida da gente feito caixinhas, né? E se eu coloco tudo organizado, eu vou conseguir, sim, realizar tudo aquilo que eu planejei. Mas para que isso ocorra, tem que ter um planejamento prévio, né? E isso requer tempo e dedicação, né? Ou seja, foco. Nós precisamos ter foco nas nossas ações. E aí, assim, a partir do momento em que nós temos determinação, né? Somos criteriosos, somos rigorosos também, porque nós temos que ter determinação, né? A gente consegue atingir o nosso objetivo. E aí saibam que não são as 4 ou 5 horas que o seu filho passava na escola, que ele está passando em casa e não está sendo suficiente a aprendizagem dele. Está sim, desde que seja uma prática, né,
correta, uma prática rotineira, né? Dedicação e foco, certo? Então, basta organizar o horário, a gente vê que na plataforma, por exemplo, da escola, nós estamos utilizando praticamente o mesmo tempo, né, que utilizávamos na sala de aula. De 50 minutos foi reduzido para 40 minutos por conta que estamos iniciando às 8 horas da manhã nossas atividades e na escola começávamos às 7h10, né? Mas assim, todo o rigor, todo o planejamento, tudo que poderia ser posto em prática está sendo apenas à distância, não é? Então, que fiquem tranquilos, né? Mas que procurem estar mais próximos dos filhos, né? E conseguir otimizar, certo? O tempo. E aí, assim, a gente vê relatos, né, de pais que realmente estão conseguindo, né, fazer essa rotina. A gente também tem a questão do intervalo, né, porque também a gente sabe que todo ser humano precisa de uma pausa, né, para restabelecer as suas energias, os pensamentos. Então, que possamos realmente, não é? Como eu disse, a nossa mente, ela é poderosa, é o nosso comando. Então, se a partir do momento eu introjetar de que realmente eu estou, né, naquele momento, eu preciso realizar aquela determinada atividade, aquela determinada tarefa, eu consigo, né? Então, assim, é determinação mesmo, é foco. E assim que a gente, enquanto ser humano, né, a gente consegue chegar e atingir os nossos objetivos. Ninguém chega a lugar nenhum se não houver planejamento, se não houver determinação, né? E é quando eu digo a questão dos sonhos. Triste do ser humano que não sonha. Porque se ele não sonha, ele não tem motivo para viver, né? E que hoje a gente pode ver o quanto a nossa vida, os nossos familiares, eles são importantes para nós, né? E que nós podemos perdê-los num piscar de olhos, né? A gente vê diante dessa triste doença que por um elemento fundamental, livre de tudo, né? Tem pessoas que estão morrendo. Por quê? Por falta de ar. Não tem o respirador, não tem o ar puro e, consequentemente, a gente perde pessoas queridas, não é? Então, que nós possamos, sim, estar valorizando cada segundo vivido, né, com os nossos familiares. E aí, assim, foi como eu fiz com os meus alunos, né, nesse primeiro momento de retomada das aulas, que eles pudessem refletir, né, qual o sentido da vida, o papel da nossa família para cada um da gente e toda essa situação que nós estamos vivendo, tá? Então, que nós possamos, né, valorizarmos o próximo, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, né? Que o nosso filho foi foi todo um planejamento, né? Um sonho. Então, devemos estar junto nesse momento também, né? De dificuldade para todos nós. A gente sabe, né, o papel e a responsabilidade, né, também a gente sabe da responsabilidade que nós, enquanto instituição, né, de ensino, temos, né, carregamos, mas é como a gente sempre diz, escola e família andam de mãos dadas. Então, da mesma forma que a escola ela tem o papel de
ensinar, né? Esse momento também é o momento dos pais ensinarem, educarem, né? Que é como a gente diz, a educação vem de casa. Na escola, a gente aperfeiçoa. Então, que nós possamos dividir, não é, nesse momento também essa responsabilidade com os pais. Que vocês também percebam, né, a responsabilidade da gente enquanto professor com cada um, filho de vocês, né, para que cada um seja bem tratado, que possamos atingir o objetivo que é a aprendizagem da criança. Então, assim, que sintam também, né, peças fundamentais nessa parte da educação dos filhos, né? Então, nesse momento, vocês também estão no papel, né, nesse brilhante papel que é o do professor. Eu queria saber se alguém tem mais alguma dúvida, algum questionamento. Eu queria agradecer, né, à escola pela oportunidade que me foi dada, né, a confiança que me foi dada para fazer essa live. Eu espero que possamos fazer outras, né, nesse período em que estamos de isolamento social, tá? Eu quero deixar para vocês, claro, que nós da escola Professor Paulo Freire, né, tendo a preocupação com os nossos alunos, com os nossos pais, eu enquanto psicóloga, né, a plataforma da escola está sendo adicionado um campo em que eu posso estar fazendo um atendimento, né, uma escuta psicológica online aos nossos alunos nesse momento de pandemia, certo? Então, para o conhecimento de todos, né, os professores também já estão cientes, né, que o aluno ele pode estar entrando em contato comigo através do WhatsApp, que está disponibilizado, e aí a gente faz a marcação dentro do meu horário, né, de trabalho da escola, e a gente vai estar fazendo a videoconferência, uma chamada, né, de videoconferência. Como eu disse, para a gente está sendo tudo novo, para mim também é novo, mas assim, o que importa para mim é eu poder estar minimizando, né, o sofrimento dos meus alunos, né, dos nossos alunos, dos nossos familiares, né? Então, assim, fiquem à vontade, né, os pais, para alguma ajuda, certo? Fala com a coordenação e aí a gente vai estar, a coordenação vai estar direcionando esse atendimento, certo? Quando retornarmos, se Deus quiser que esse dia chegue logo, né? Estaremos com a nossa rotina pré-estabelecida e daremos continuidade ao nosso trabalho presencial, certo, pais? Então, assim, sintam-se acolhidos, né, por mim, por toda a escola, por toda a equipe de professores, né, direção, gestores, que vocês não estão sozinhos, né? Somos uma família e podemos mostrar agora, nesse momento de dificuldade, mais do que nunca, que somos família, né? Que estamos de mãos dadas, né, para enfrentarmos todas essas dificuldades, tá bom? Quero aproveitar o ensejo, né, para desejar um feliz Dia das Mães, né, para todas as mães da escola, né, em nome de duas mães da gente, da equipe, tia Lourdinha e dona Solange, né, que representam nossas mães no nosso ambiente, né, como a Paulo Freire, que é uma casa para todos nós funcionários, né, e eu sei que é assim que os colegas também sentem, né, então assim, eu desejo um feliz Dia das Mães, será um Dia das Mães diferente, né, nós não iremos esquecer, mas nossa vida, né, é feita de momentos marcantes. Então, nós iremos guardar, sim, esse Dia das Mães diferente, tá?
tá? Então, um beijo enorme para todas as mães da Escola Professor Paulo Freire, certo? E um beijo especial à minha mãe. Para vocês, certo? Uma boa noite e estou à disposição. Juntos nós iremos vencer, sim, essa pandemia.